do curso de Medicina Veterinária. E hoje eu tô passando aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como é a preparação de amostra histológica. Isso mesmo, aquela amostrazinha, aquela laminazinha que a gente coloca no microscópio óptico. E para isso, eu vou estar contando com a ajuda de alguns colegas de turma que também vão estar me ajudando a falar um pouco sobre cada etapa. Vamos conferir? Olá, gente, eu sou Maria Eduarda e vou falar um pouco sobre a primeira etapa da preparação de amostra histológica. A primeira etapa é a coleta, e a coleta consiste em remover a amostra de tecido de um determinado organismo. Essa coleta pode ser feita quando o organismo ainda está vivo, ou por meio de uma biópsia, ou até mesmo durante uma cirurgia, com o auxílio de um bisturi, pinça ou lâmina, contando que seja uma porção bem pequena, pois o nosso objetivo final é a obtenção de uma camada bem fina para que possamos analisar em um microscópio óptico. Oi, gente, meu nome é Aline e hoje eu vou falar sobre fixação. A fixação é um processo químico pelo qual tecidos biológicos são preservados da decomposição ou alteração indesejada para fim de exames. Fixação elimina com qualquer reação bioquímica em andamento e pode também aumentar a resistência mecânica ou a estabilidade dos tecidos tratados. Os princípios fundamentais de uma boa preparação histológica física têm os principais objetivos: inibir ou interromper a autólise tecidual, coagular ou endurecer tecidos e tornar difusíveis as substâncias insolúveis, proteger através do endurecimento os tecidos moles no manuseio e procedimentos técnicos posteriores, preservar os vários componentes celulares e tissulares, melhorar a diferenciação óptica dos tecidos e facilitar a subsequente coloração. Existem várias formas de fixar uma amostra e pode ser dividida em fixação física, conservar através de aquecimentos e resfriamentos, e fixação química, que é um processo de estabilização de biomoléculas pela ação de agentes químicos. Principais grupos de fixadores: agentes oxidantes, agentes desnaturantes, fixadores de mecanismos, desconhecimentos e fixadores, aldeídos e combinações. Principais fatores que influenciam a fixação: temperatura, volume da mistura fixadora, concentração, pH da mistura fixadora, osmolaridade e espessura da amostra. O volume do fixador deverá ser 20 vezes maior que o tamanho do fragmento de tecido ou peça cirúrgica. Os fixadores podem atuar como agentes desnaturantes ou como estabilizadores, formando pontes com as moléculas vizinhas. Deste modo, a solução isotônica tamponada de aldeído fórmico ou formaldeído a 4% consiste no fixador mais utilizado para microscopia de luz, sendo conhecido como fixador universal, juntamente com o aldeído glutárico ou glutaraldeído. Este utilizado principalmente para microscopia eletrônica, o formaldeído amina. Olá, meu nome é Paulo Silas e eu vou falar um pouco sobre inclusão. Após o processamento, é necessário que o tecido seja incluído em um molde de parafina. A parafina é um meio de inclusão em microscopia óptica. Após ser impregnada com a parafina, o tecido deve ser colocado em outro recipiente, até que haja um bloco de parafina contendo o tecido. Oi, gente, meu nome é Tássia e eu vou estar falando sobre microtomia. Microtomia nada mais é que um aparelho faz um processo
em que a espécie contém um bloco de cerâmica, passa por um aparelho que ele é chamado de microtomo. Esse aparelho nada mais é que faz um processo de fatiação. Ele faz uma fatiação em microtômetro. Para que essa fatiação? Essa fatiação é feita para ser usada na prática de microtomia. Ele é cortado em delgadas seções de tecidos orgânicos para que posteriormente podemos olhar no microscópio, que é as práticas que fazemos com a Ludmila, de olhar as lâminas no microscópio. Microtomia, em sua maioria, as células fazem parte de tecidos, precisam ser cortadas em fatias finas para a gente poder examinar ela no microscópio. Então, esses cortes são feitos em um aparelho denominado ao microtomo. Para isso, ele serve para ser cortado no microtomo. E os fragmentos do tecido geralmente são protegidos. Eles são protegidos por um material que envolve nele e penetra, devendo possuir propriedades físicas que possam facilitar os cortes desses blocos. Os microtomos que são cortados em tecido devem ser incluídos em parafinas e navalhas de aço. O cortado em tecido ele usa a parafina e a navalha de aço. Já os que cortam tecidos em resinas, eles são usados em navalhas de vidro ou diamante. Então, vamos lá. Para cortar o tecido, que inclui parafina, ele é utilizado navalha de aço. E os que cortam em resinas são usados em navalha de vidro ou de diamante. Esses cortes são nada mais que uma facilitação para a gente poder olhar no microscópio, né? Ele faz aquele processo daquelas lâminas, né? Aquelas lâminas que a gente utiliza para poder olhar no microscópio, que é as aulas práticas que fazemos com a Ludmila, né? Então, o microtomia é nada mais que um processo para fazer blocos de cerâmica, que o aparelho que faz esses blocos é chamado de microtomo. Ele fatia em várias vezes em microtômetros. Então, eles são cortados em delgadas seções de tecido orgânicos. E depois desse processo, para a gente poder olhar no microscópio. Pessoal, meu nome é Vitória Araújo, eu faço medicina veterinária na UNA de Catalão e vim falar um pouquinho para vocês sobre o processo da clivagem. A clivagem é o processo de redução de tamanho e espessura dos fragmentos fixados, permitindo de forma mais eficaz a penetração do fixador no interior das amostras e a difusão dos reagentes durante as demais etapas do processamento dos tecidos. Com o tecido fixado por algumas horas, pode-se proceder à clivagem com o auxílio de instrumentos bem afiados, pois ela deverá ser realizada com um corte firme unidirecional, para tornar a área de interesse evidente. Ao término do tempo estipulado de fixação, deve retirar a amostra do líquido fixador, proceder à lavagem recomendada a cada tipo de fixador e acondicionar a amostra em álcool 70%. Caso esta não seja encaminhada imediatamente ao processamento. Dependendo do tipo de fixador empregado, a clivagem poderá ocorrer em até algumas horas após a fixação. Na clivagem ideal, os fragmentos devem atingir cerca de 3 milímetros de espessura. Porém, dependendo do tipo de órgão, esse fragmento pode chegar a mais de 5 milímetros. Sou aluno de medicina veterinária e vou falar de coloração da histologia. Tipos de coloração utilizada na histologia. Coloração é a técnica tintorial empregada para facilitar os estudos dos tecidos sob microscopia. A coloração é de importância fundamental na histologia, pois os tecidos são tratados de pouca diferença óptica. A técnica não somente evidencia os componentes teciduais, mas também os distingue. As técnicas de coloração se efetuam por processos físico-químicos ou puramente físico e variam conforme a modalidade, ação, caráter, grau de ação, tempo, número de corantes e cromatização. Os tipos de coloração. Os corantes se comportam como compostos ácido ou básico e tendem a formar ligações eletrotáticas com radicais ionizados dos tecidos.
Os compostos dos tecidos que se coram bem com corantes básicos são chamados de basófilos. Os que têm grande afinidade com corantes dos ácidos são chamados de acidófilos. Eosina e hematoxilina, corantes utilizados nas técnicas histológicas. A hematoxilina é extraída de uma planta e comporta-se como corante básico, ligando-se às estruturas basófilas dos tecidos. Os núcleos celulares, por serem ricos em DNA, coram-se pelos corantes básicos. A hematoxilina cora em azul os núcleos celulares e outras estruturas de natureza ácida, como a região do citoplasma ricas em RNA. Corantes utilizados na técnica histológica. Corantes ácidos é orange G, eosina, fucsina ácida, coram principalmente os componentes acidófilos do tecido com as mitocôndrias, os grânulos de secreção, proteína citoplasmática e colágeno. E também, de acordo com o número de cores utilizadas para certas lâminas, se dá os devidos nomes: monocromática, uma cor; bicômica, duas cores; e tricômicas, três cores.